do naufrágio de um barco que deixou pelo menos 8 mortos na Bahia. Como a gente mostrou ontem aqui no Primeiro Impacto, a polícia investiga se a embarcação superlotada afundou depois de uma briga entre os passageiros. E os corpos de um homem e de uma criança que estavam desaparecidos foram encontrados agora há pouco. A nossa equipe da TV Aratu estava acompanhando as buscas de perto e nós vamos para lá ao vivo com a Lara Linhares. Bom dia, Lara. Que tristeza, para essa família que estava nessa angústia e agora com essa confirmação dos 2 corpos localizados. Isso mesmo, Dani. Bom dia para você, para Darlison e para todos que nos acompanham. Um dia de muita tristeza aqui, repercussão entre os moradores da cidade de Madre de Deus. Como você adiantou, às 5 horas da manhã, o corpo de uma das vítimas que estava desaparecido, de uma menina de 6 anos de idade, foi encontrado por um pescador daqui da região. E logo depois, cerca de 1h30 depois, um segundo corpo do sexo masculino também foi encontrado. A Marinha confirmou que esse corpo seria dessa segunda vítima que ainda estaria desaparecida. Essas 2 pessoas seriam da mesma família, tanto o corpo da menina de 6 anos, que foi encontrado, quanto o corpo desse homem, eles pertenciam à mesma família. Já foi confirmado pela Marinha também que essa embarcação não tinha autorização para fazer esse tipo de transporte, um transporte de pessoas, um transporte comercializado. A embarcação que está aqui bem perto de onde a gente fala, vocês conseguem ver nas imagens de AC Ferreira, era uma embarcação que tinha capacidade para transportar 10 pessoas e mais um condutor. Mas, como a gente falou, existia a possibilidade de que essa embarcação estivesse superlotada. Relatos de testemunhas, pessoas que estavam na embarcação, a gente acredita que pelo menos 25 pessoas estariam a bordo dessa embarcação no momento do acidente. A Marinha já confirmou que essa embarcação não tinha autorização para fazer esse serviço comercializado e tampouco para navegar por volta da hora que aconteceu o acidente, às 10 horas da noite do último domingo. Essa embarcação só tinha autorização para navegar até às 7h30 da noite. Existe uma suspeita também de que esses passageiros não estariam utilizando coletes. Entre as vítimas estão 6 adultos e 2 crianças. Outras 4 pessoas seguem internadas e 2 pessoas já tiveram alta. O condutor dessa embarcação, que também seria o proprietário dessa embarcação, ele está foragido, ele teria chegado até esse pier após o acidente e depois disso ele teria fugido. A expectativa é de que esse homem se apresente à Polícia Civil ainda hoje. Portanto, ainda muita movimentação. A Marinha, a gente ainda vê aqui, Corpo de Bombeiros, essas buscas continuam ao longo dessa terça-feira, como nos foi explicado pelo comandante do Corpo de Bombeiros. Existe a suspeita de que mais pessoas possam estar desaparecidas, já que eles não têm essa informação exata de quantas pessoas estariam a bordo dessa embarcação. Portanto, como foi informado hoje, as buscas seguem de forma menos intensa, mas devem continuar ao longo de todo o dia nessa região aqui, no entorno do terminal marítimo de Madre de Deus. A embarcação saía da Ilha de Maria Guarda, que fica aqui bem pertinho da gente. Vocês conseguem acompanhar na imagem. Fazia esse trajeto, que era de cerca de 2 quilômetros, no momento em que, segundo os relatos de testemunhas, começou uma briga, uma discussão dentro dessa embarcação e, por isso, os passageiros teriam se posicionado apenas de um lado da embarcação, o que teria feito com que ela virasse. Como eu falei, ao todo são 8 mortos, 4 pessoas seguem internadas e 2 pessoas já tiveram alta. A gente segue acompanhando aqui todos os detalhes diretamente de Madre de Deus. Volto com vocês aí no estúdio. Eu fico aqui com o coração apertado, Dani, de imaginar assim, a gente está vivendo num tempo em que as pessoas estão com um pavio tão curto. E assim, daqui a pouco nós vamos falar da questão da fiscalização, Sim. Porque se é um meio de transporte liberado pela Prefeitura da cidade de Salvador, precisa ter uma fiscalização, né? Agora, tirando essa parte de que estaria superlotada, isso pode ter sido determinante para o número total de vítimas, a gente está falando de uma briga que aconteceu dentro de uma embarcação onde tinham crianças, Exatamente. onde tinham pessoas idosas. E aí, no momento de desespero, você não pode julgar quem está querendo correr do meio da confusão, com medo de ser vítima, até mesmo de cair na água, correr para o lado oposto. E a gente sabe que, ora, você tem uma embarcação, é natural ter a divisão de peso. Sempre quando você entra num lugar, eles mandam as pessoas espalharem, um pouco do lado direito, um pouco do lado esquerdo, um pouco na frente, um pouco no fundo. No momento em que houve a confusão num ponto,
Obviamente que todo mundo correu para o outro, isso desequilibrou Outra e fez coisa, com que né? a embarcação naufragasse. Qualquer embarcação que faça esse tipo de trajeto comercial, coletes salva-vidas precisam ser Obrigatórios, né? Ninguém usa, Ninguém Dani, essa é a usa. verdade. E aí, assim, meu coração doendo, porque a gente vê pelas imagens das vítimas, as que já foram identificadas, tem 2 crianças, uma de 6 e outra de 8 anos, se a gente puder colocar a foto. Olha só isso, gente, que tristeza. Uma criança de 6, outra de 8 anos. Que tristeza. Claro que agora o ponto principal é de tentar localizar possivelmente essas outras vítimas, até porque se era uma embarcação superlotada, já estava fazendo esse trajeto de maneira indevida, tinha algum cadastro de todas as pessoas que estavam sendo transportadas. Então, uma situação muito complicada, né?